Iniciamos nos últimos dias esse abençoado mês de setembro, em que a gente inclusive celebra no último domingo de setembro, o domingo da palavra, que em outros lugares do mundo é celebrado no terceiro domingo do mês de fevereiro, pouquinho antes da gente iniciar a quaresma. Mas aqui no Brasil, a opção dos nossos bispos foram que esses meses temáticos pudessem fazer com que de algum modo a gente aprofundasse na vocação, mês de agosto, na participação da vivência comunitária através do dízimo no mês de julho, e o mês de setembro, por ocasião de São Jerônimo, comemorado no último dia do mês, meditar todo mês, e o livro de Josué é um dos livros, é o livro deste ano, e todas as comunidades aí estão abertas a estudar nesse mês o livro de Josué, como cada ano a gente sim estuda um livro. Mas a Bíblia é muito mais que um livro, chama Bíblia porque quer dizer biblioteca, mas cada trecho da palavra de Deus, ela lança a mão de uma experiência de pessoas com Deus, que também é pessoa. Não é simplesmente, como eu tenho insistido muito, um personagem literário. Não. Inclusive o personagem literário pode ser usado até por doutrinas que não acreditam no que nós acreditamos. E o princípio da nossa fé está na ressurreição de Cristo, na Trindade Santa, nos dogmas que são raízes daquilo que a gente de fato vive e exprime com a nossa fé. E por isso hoje a palavra lança mão de duas correções morais. O que quer dizer uma correção moral? Moralismo? Não. Quer dizer uma correção para que o homem mude os seus costumes. São Paulo, na primeira leitura, ele está diante de uma comunidade, talvez a mais difícil, comunidade esta que ele nem conseguiu sobreviver só do Evangelho. Eu gosto sempre de lembrar isso. São Paulo. O São Paulo, coluna da nossa igreja, não conseguiu sobreviver do Evangelho, teve que montar tenda, contou com amigos para os seus momentos de dificuldade, para que continuasse, e fundou uma comunidade. Essa comunidade de Corinto lhe deu muito trabalho, ele teve que lançar mão de pelo menos duas das suas maiores cartas, para dar direcionamentos a essa comunidade. E aqui há um problema nessa comunidade, esse problema está evidente e São Paulo está sabendo. Esse problema é alguém que não vive de acordo com o que Cristo pregou, nem de acordo com o que São Paulo assim pregou. Então São Paulo fala deste caso, que deveria ser um caso gritante, deveria ser um caso que todos sabiam, senão ele não teria cometido essa indiscrição jamais, mas ele faz-nos um alerta que é muito mais importante do que o caso em si, usando uma metáfora, porque a palavra ela lança a mão de metáfora para nos dizer as coisas, e essa metáfora é justamente o fermento e a massa e o fermento. Em poucas palavras, São Paulo estava dizendo assim: olha gente, se o fermento é ruim, ele vai estragar toda a massa. Mas o fermento é sempre 2, 3% da massa, mas ele tem condições de estragar a massa inteira. Então, sim, nós podemos cortar pessoas que não vivem a fé. Nós podemos colocar para longe pessoas que não vivem a fé, porque o segmento de Jesus é um segmento de exigência. Não são 1000 estradas, há um único caminho, uma única verdade e uma única vida, que por ele é dada. Mas isso não permite que a gente seja moralista e que nem julgue as pessoas. São as atitudes das pessoas públicas que podem ser levadas à conta da comunidade para dizer: este membro é fiel ou este membro não é fiel. E mesmo assim Jesus nos ensina a perdoar, Me parece que esse caso era um caso de fato reincidente.
Era um caso gritante, escandaloso. E aí São Paulo lança a mão, como eu falei, dessa metáfora, a massa. Para nós que não fazemos mais pão em casa, talvez não tenha o mesmo sentido. Mas para quem estava vivendo esse momento, tem um sentido maior do que achar que o fermento é 2 ou 3%, como nessa conta que eu fiz. Quem estava fazendo este pão e vivendo neste tempo sabia que o fermento era como aquele de litro que a gente usa hoje. Eu tiro parte da massa, ela fermenta mais, e aí ela produz o fermento. E esse fermento precisa ser renovado. Então, o que São Paulo está dizendo não é para abolir o irmão, não é para dizer apenas o irmão é anátema, ele está excomungado da comunidade. Mas São Paulo está dizendo que algum fermento que não foi renovado pode estragar a comunidade inteira. E por isso nós somos chamados a nos renovar. E por isso no início de cada celebração eucarística, ou de cada momento, de cada dia, de cada final de dia, nós somos chamados a acessar em Deus a sua misericórdia, para que essa luz venha sobre nós, não para nos dilacerar, não para nos destruir, mas para iluminar o que existe em nós e que não é tão bom, para que a gente que faz parte da massa não produza um fermento que vai ser tirado de nós, que não seja eficiente para dar vida à massa, para levedar a massa, conforme a vontade de Deus. E aí o Senhor nos apresenta o Evangelho, que é a mesma coisa. Jesus está diante de uma dinâmica. A dinâmica é uma velha religião que acabou só em preceitos, e de uma nova que está sendo instaurada, com todo respeito aos nossos irmãos judeus. Eu tenho até ascendência judaica. E essa experiência de viver a palavra, de experimentar a palavra, é justamente uma experiência de renovação da massa que somos nós, para que o fermento de nós tirado não contamine o todo. Jesus então está diante de homens da lei, homens que são fermento entre os judeus, homens importantes, queridos da comunidade, mas que vive sob uma das coisas que estraga a massa: o ódio. São perseguidores, são homens que querem descobrir pequenas falhas no Senhor, e nem Ele fazendo todos os milagres do mundo, todos os sinais que convenceram a muito, irão convencer estes homens que estão prontos para contrapô-lo. E aqui estão os catequistas da época, os líderes das comunidades da época, dizendo: hoje é sábado, você não pode fazer isso, porque a lei, interpretada como a gente quer, diz que a gente não pode fazer isso no sábado. E o Senhor fala: nem o bem, como se dissesse: que fermento é esse? Que massa é essa que eu vou levedar? Então, amados, o que de fato a gente pode aprender no Evangelho de hoje? Sim, serão apartados aqueles que conhecem a palavra e que não vivem segundo a palavra. Sim, serão. Só que essa colheita não é nossa. Mas nós que somos massa, e que dessa massa muitas vezes sai fermento para levedar outras massas, para fazer crescer outras massas, porque nós também somos chamados a propagar o reino de Deus e fazer crescer o reino de Deus. Temos que cuidar para que a nossa massa, para que a nossa massa não se estrague e não produza venenos estragados, fermentos estragados com o veneno do pecado. Então, a vigilância é uma constância. Nós temos a tendência de levedar mal a massa, de tirar de nós mesmos sempre o pior para entregar para os outros.
E a gente vive um tempo assim, em que as pessoas dão o que sobram para a igreja, as pessoas dão para o outro, para o irmão que precisa de alimento, de casa, o que sobra, não dividem. Nós perdemos esse jeito de dividir. E quando a gente pega o pior da massa, ou quando a gente pega uma quantidade mínima, ou quando a gente pega uma parte estragada da massa para levedar as outras, para se tornar fermento, o que cresce é também a coisa ruim e não a coisa boa. Mas antes de julgar o mundo, de julgar os irmãos, de apontar, olha, esse é hipócrita, aquele é hipócrita, como a gente adora fazer. A gente gosta de ir na igreja e fazer assim, e esse adúltero? Aí o capeta sopra assim, e esse aí é assim? E esse aí lá no trabalho rouba? E esse é um chato. A gente adora entrar numa igreja, porque o diabo ele sopra em nós, fala assim, arruma os defeitos aí de todo mundo para você perder a vontade de ir. E muitos de nós já perdeu a vontade de ser cristão e de participar efetivamente numa comunidade cristã, porque o nosso óculos é tão ou pior, sujo, porque só olha as massas e os fermentos estragados. Deus olha de um jeito novo. Ele não julga nem os seus acusadores. Ele faz o que tem que fazer. Faz a vontade do Pai, que é estar com aqueles que mais precisam, com aqueles que precisam ter as suas mãos estendidas para acolher, para doar, para amar. E assim Jesus, de fato, é um fermento novo para a massa que somos nós. E Ele quer, ao longo dos anos da nossa vida, fazer com que cada vez mais nós sejamos levedados, ou seja, fermentados pela palavra, alimentados por ela quando ela se faz um pedaço de pão, para que a gente vá tirando de nós o velho homem e assumindo a constância da misericórdia que se mostra sempre nova e que nos vai mostrando o verdadeiro Deus. A pergunta agora é muito simples, porque embora não sejam personagens, isso aconteceu de fato. Qual personagem eu sou nessa história? Será que você que está em casa, ao entrar numa igreja, ao olhar os irmãos, não começa a julgar, esse é isso, esse é aquilo, esse é aquilo outro, e ouve o diabo para que você perca a vontade de estar na massa como os irmãos? Ou será que você é aquele contra-testemunho que mesmo levando a bandeira e se achando cristão, é aquele que vive apenas o raso dos princípios religiosos, mas não a profundidade que fermenta o nosso ser para uma vida nova? E aqui está, vocês sabem uma coisa, para eu encerrar, passar a régua, que a gente está com um tempo mais curto por causa da campanha eleitoral. Por que o pão sobre o altar é ázimo? Porque é o pão da Páscoa, Padre, e ele não mistura o trigo antigo com o trigo novo, então a gente tem que esperar um tempo para ele fermentar, e eu digo mais, sabe por que este pão que a Eucaristia é ázimo? Para ele fermentar dentro da massa da tua vida, e fazer com que você levede, fermente essa massa do mundo de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós comungamos de maneira solene aos domingos, mas somos chamados a comungar todo dia na palavra e na profundidade deste pão ázimo, para que dentro de nós ele fermente o suficiente para levedar este mundo com a graça de Deus, com a cura, que é a maior das curas, a cura da morte, porque é através de Cristo que nós recebemos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.